Boa tarde a todos. Meu nome é Brás Cardoso, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica do UFMG. Inclusive, no último dia 15 de março, completei 30 anos de casa. Ou seja, é uma felicidade muito grande ter podido viver boa parte da minha vida aqui nesta instituição. Muito bem, atendendo ao convite da professora Sandra, do professor Alessandro, e contando também com o apoio do professor Maurício, do professor Ricardo, a gente vem desenvolvendo esse trabalho que visa, vamos dizer assim, modernizar, trazer para o século XXI a nossa universidade no que diz respeito ao uso de recursos energéticos, recursos hídricos, e, obviamente, com foco nas questões que dizem respeito ao que essas despesas significam para a universidade. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um pouco desse trabalho que vem sendo feito, no intuito, como já foi falado, de inspirar os colegas de outras universidades com alguns dos exemplos que a gente vai poder apresentar aqui hoje. Muito bem. Esse trabalho ele tem dois marcos. O primeiro, como está indicado ali no slide, é uma chamada pública, acredito que os colegas devem ter tido contato com ela em 2016, que era um misto de P&D com o Programa de Eficiência Energética das concessionárias de energia, e que visava o uso desse recurso para a eficientização energética, ou seja, reduzir custo, despesas com energia elétrica das instituições públicas de ensino superior. Foi quando a gente começou a trabalhar, na época, o nosso reitor, o professor Jaime, quando a gente começou a trabalhar com uma ideia para um novo modelo energético aqui para a universidade. No segundo momento, já agora em 2018, no início de 2018, voltamos a discutir esse assunto, e houve, então, a nomeação por parte da professora Sandra, do professor Alessandro, de uma comissão agora permanente para, enfim, contribuir no intuito de definir os caminhos que a universidade deveria trilhar nessa questão de energia elétrica e água. Bom, foi assim que nasceu, então, isso que a gente chama de projeto Oasis UFMG. Tecnicamente falando, o projeto Oasis ele está associado a uma mini-rede de energia elétrica que reúne geração própria, energia fotovoltaica e microturbinas a gás. Nessa representação que a gente está vendo aqui na tela, dá uma ideia do que é uma mini-rede. Essencialmente, a gente tem a situação que nós temos hoje, nossos prédios conectados à rede de energia elétrica, a CEMIG, aqui no caso de Minas Gerais, de quem a gente essencialmente compra toda a energia que a gente usa. Estamos ligados também, o diagrama não mostra isso, mas estamos ligados também à rede de água da Copasa, de onde a gente compra toda a água que a gente usa. Muito bem. A ideia da mini-rede ela passa, em primeiro lugar, por uma capacidade própria de geração e ou armazenagem de energia elétrica. Então, agora a gente passa a não precisar de 100% das concessionárias, dos serviços públicos. Esses serviços, obviamente, existe um custo inicial de instalação desses recursos, existe um custo de manutenção, mas o que nós vamos ver é que os números mostram que é extremamente viável do ponto de vista econômico, ou seja, a redução é bastante significativa nos nossos gastos globais, com energia elétrica e água. Muito bem, eu destaquei aqui a microturbina a gás, a energia fotovoltaica, o sistema de armazenagem em baterias, porque esses foram os sistemas que a gente considerou viáveis para instalar numa área urbana, como a que nós estamos aqui, por exemplo, no campus da Pampulha, no campus da Saúde. Outras universidades, em outras geograficamente posicionadas de forma diferente, talvez possam fazer uso também, por exemplo, de energia eólica e talvez até mesmo da energia hidráulica. Muito bem. Então, esse projeto nasceu em 2017, na parceria com a CEMIG, e visava
uma redução de 20% com as despesas de energia elétrica, né, da universidade, né. Para tanto, a gente elegeu, então, a cogeração qualificada, utilizando microturbinas a gás, ou seja, o uso de energias renováveis, né, energia solar fotovoltaica. Tá? Além disso, né, a armazenagem de energia, né, bateria de fluxo de vanádio, aqui eu cito o vanádio porque é um contrário do lítio, né, ou seja, o vanádio é extremamente benéfico, né, o vanádio ele não oferece nenhum risco em caso de vazamento ou qualquer coisa que venha a acontecer, e é um produto de exportação, é um mineral de exportação do nosso país. Né? Empresas estrangeiras estão se posicionando no Brasil para produzir bateria de fluxo de vanádio e vender internacionalmente. Muito bem. Então, esses elementos constituiriam isso que a gente chama, né, de mini-rede, OASIS UFMG, volto a dizer mini-rede porque é um modelo em escala menor do que é uma concessionária de energia. A gente tem uma rede de distribuição interna, né, aos campos, o campus aqui da UFMG, a gente teria unidades de armazenamento de energia, unidades de geração de energia, e isso, inclusive, nos permitiria operar na situação que a gente chama de ilhamento, ou seja, perdemos a conexão com a rede elétrica da CEMIG. É claro, né, no momento inicial, pelo menos, a gente não teria capacidade de geração para suprir todo o campus, mas a gente poderia suprir, pelo menos, as cargas críticas. Né? É como um grande sistema, né, nesses momentos, de energia ininterrupta, né, como aqueles que a gente usa nos nossos computadores. Bom, além disso, né, eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês aqui também a importância desses sistemas. Né, o tempo que você tem gasto estudando esse tipo de sistema internacionalmente é muito grande, muito investimento tem sido feito no mundo, né, no estudo de mini-redes. Então, além de cumprir, né, um papel imediato de redução das nossas despesas, né, isso se constitui também numa plataforma de pesquisa, né, desenvolvimento de tecnologia, né, enfim, que nos ajudaria, sem dúvida nenhuma, né, a projetar ainda mais as nossas universidades, né, e, quem sabe, né, transformar isso, né, numa forma de entrada de recursos para o país. Muito bem. Então, só para citar alguns exemplos de algumas mini-redes que estão em operação hoje no mundo. Né? Então, a Universidade de Nova York, essa rede foi inaugurada em 2011, né? Da mesma forma que a gente aqui, eles têm um sistema baseado em turbinas a gás, é um sistema bem maior do que o nosso. Né? Eles são capazes de suprir energia elétrica demandada por 22 prédios, né? E todo o calor, né, para aquecimento ambiental é consumido por 37 prédios da universidade. Né? A Universidade de Califórnia, San Diego, tem um projeto bem mais antigo, né, que vem evoluindo ao longo do tempo. Usa também turbinas a gás, né, eles ainda têm um sistema mais antigo, a carvão, né, uma grande instalação solar fotovoltaica. Eles são capazes de produzir 85% de toda a energia que eles consomem, 95% de todo o calor e 95% de toda a refrigeração necessária. Curiosamente, né, é possível, a partir do calor liberado nessas turbinas, produzir frio, né, através de um processo que o pessoal chama de absorção. Tá? Análogo ao ciclo que a gente tem na geladeira da gente, só que ao invés de um compressor via motor, né, usa o calor, né, para obter o mesmo efeito. Enfim, na China tem uma planta inaugurada em 2007, também num campus universitário, né, onde eles têm energia solar fotovoltaica, um gerador a diesel, né, armazenamento de energia em baterias e supercapacitores. Né. O objetivo dele aqui não é, como nos casos anteriores, suprir energia para o campus, né, que é o nosso também objetivo primário, mas sim estudos no que dizem respeito à conexão dessas redes, né, mini-redes, à rede de energia elétrica. Né. O foco deles é nesse impacto causado pelas mini-redes integradas à rede de energia elétrica. Né. E, por fim, aqui eu coloquei uma instalação das mais antigas que existem, mas tem um aspecto muito interessante. É uma instalação militar nos Estados Unidos, eles têm 1 megawatt de energia solar fotovoltaica, 3 geradores, 3 megawatts a diesel, mas o que é mais interessante é que eles têm investido na conexão de veículos elétricos a essas mini-redes. Né? Esse V2G aqui significa veículo para a rede elétrica. Né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Essa é uma tendência que existe, veículos elétricos já é uma tendência bem consolidada. Né? No caso do V2G ali, né, significa que o veículo elétrico ele pode funcionar como um gerador ligado na rede de energia.
né? Então, você estacionou seu carro, ele está com a bateria carregada, a CEMIG está precisando momentaneamente dessa energia, obviamente, né, mediante a remuneração adequada, a CEMIG faz uso dessa energia, né? E quando a energia volta a sobrar, eles carregam seu carro de novo, né? Então, ou seja, essa flexibilidade é volto a dizer, uma tendência tecnológica, né, no uso dos veículos elétricos, né, integrá-los à rede elétrica, como também fontes de energia, e isso vem sendo investigado. Então, todas essas possibilidades abrem-se para nós, né, com a constituição da mini-rede Oasis, do FMG, como possibilidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Muito bem. Aqui, só para dar um exemplo, né, ou seja, geração de energia em universidades é uma coisa, talvez, nova no Brasil, mas não é definitivamente nova no mundo, né? Ou seja, mesmo não constituindo mini-redes de energia, ou seja, as grandes universidades, né, americanas aqui no mundo, elas têm plantas de geração há muitos anos, né? Ou seja, esse problema do custo da energia elétrica, ele já vem sendo endereçado com essa questão, né, de geração própria, né? No caso deles, eles se aproveitam também do fato de precisarem muito de calor para aquecimento, né, na parte fria do ano, né, durante os meses de inverno, né, e como eu já falei, esse calor também pode ser utilizado para gerar frio, né, sistemas de refrigeração na época do verão. Então, ou seja, essa demanda, né, combinada de eletricidade e calor, ela certamente os motivou muito cedo a buscarem sistemas de geração própria, né? Muito bem. Então, vamos falar um pouco, né, de consumo de energia elétrica aqui na UFMG, que é o que motivou o nosso trabalho, né? Muito bem, toda a energia nossa, como eu falei, vem da CEMIG Distribuição. Em 2017, a universidade gastou mais de 13 milhões de reais em conta de energia elétrica, tá certo? Aqui está o nosso consumo, né, 2.350 megawatt-hora mês, né, dados de 2017. Né? E com a elevação das tarifas no último ano, né, esse número subiu para casa dos 16 milhões. Né? O que a gente pode fazer para reduzir essa despesa? Né? A gente, obviamente, não quer simplesmente, né, passar a trabalhar no escuro, desligar os elevadores, etc. Né? Nós queremos continuar usando energia elétrica, né, mas de uma forma mais inteligente, né, que nos leve a ter um valor, um custo associado mais baixo. Né? Pois bem, então, uma coisa que a gente pode fazer, né, que não tem custo, a gente pode conversar com a concessionária de energia, né, e rever os nossos contratos. Né? Vocês devem saber, né, parte do contrato, né, de um grande consumidor, como é a nossa universidade, passa por contratar por um contrato de demanda. É uma pré-compra de energia elétrica que é utilizada. Né? Se a gente não usar, não tem problema, a gente paga do mesmo jeito, não tem problema para a CEMIG, né? A gente paga do mesmo jeito. Se a gente ultrapassar esse limite, a conta vem pesada. Tá certo? Então, ou seja, um bom enquadramento do perfil de consumo da universidade no modelo de tarifação das concessionárias é muito importante. Né? A gente tem números mais para frente de quanto de economia, né, a gente vem oferindo a partir de todas essas medidas que eu vou mencionar aqui, vocês vão ver que isso não é insignificante de forma nenhuma. Né? Bom, em nível de consumo, a gente pode trocar as nossas cargas por cargas eletricamente eficientes. Né? Então, substituir todas as luminárias por luminárias de LED, né? Limitar o período de funcionamento de aparelhos de ar-condicionados para fins de conforto. Quando a gente fala limitar, aqui limitar ao horário de trabalho. Né? O que a gente entende que é um possível problema, um possível vilão aqui na nossa conta de energia, é o ar-condicionado que fica ligado e sem estar beneficiando ninguém, né? Principalmente, né, fora do horário normal de trabalho. Bom, e obviamente campanhas de conscientização, né? É o famoso último que sair, apaga a luz, né? Ou seja, não deixar, né, luzes acesas, né, principalmente luzes, equipamentos ligados, né, se estão fora de uso. Muito bem. A outra coisa que a gente pode fazer, além, né, de atacar o problema através dos contratos, do consumo, é trabalhar a questão da geração própria de energia, né? Inspirados aí por projetos em outros países, né? Então, aqui o que cabe a gente fazer é o que a nossa legislação permite que a gente faça. Né? Nós podemos gerar energia elétrica
desde que nossas fontes sejam renováveis, né, nominalmente solar, fotovoltaica e eólica, ou a gente tenha o que se chama de cogeração qualificada. Então, aí eu posso usar combustíveis fósseis, né, posso usar o diesel, posso usar o carvão, né, uma fonte mais moderna, né, e mais limpa é o gás natural, tá certo? Mas isso tem que ser feito de tal forma que a eficiência energética, o rendimento da nossa planta, ele ultrapasse um valor mínimo que é muito alto, tá certo? Ou seja, a gente não consegue viabilizar como cogeração qualificada, né, o velho motor diesel tocando um alternador. Tá? O rendimento energético dessa instalação não atinge os requisitos mínimos. A gente precisa de aproveitar não só a energia elétrica que está sendo gerada, mas também o calor que está sendo gerado no processo de combustão. Tá? Muito bem. Revenda da demanda contratada. Né? Esse processo é um processo que está em andamento. Né? A expectativa nossa é reduzir nossa conta de energia elétrica em R$25 mil por mês. Né? Ou seja, quase R$300 mil, né? Em torno de R$300 mil por ano. Né? Começa a ficar interessante. Né? Vale a pena olhar o perfil de consumo, desenhar isso direitinho e confrontar isso com as tarifas oferecidas pela concessionária. Né? Substituição de luminárias, esse é um processo que já está em andamento, bastante avançado, tá certo? A redução de consumo, né, é bastante significativa, né, 45,4 megawatt-hora mês, é bastante energia. Né? Além da redução que a gente tem de imediato aqui com energia elétrica, que seria em torno de R$32 mil por mês, a gente ainda tem uma redução de custo de manutenção. As lâmpadas a LED, né, elas duram mais tempo do que as lâmpadas fluorescentes. O que significa que, ou você, né, se você contrata esse serviço, você pode reduzir a 1/5 o seu custo. Se você não contrata, como é o caso da UFMG, essa manutenção é feita por pessoal próprio, a gente pode usar as mesmas pessoas para fazer outras atividades. Né? Você tem uma liberação de mão de obra. Né? A contabilização que foi feita, né, dessa redução de despesa com manutenção é de cerca de R$25 mil por mês. Ou seja, vai multiplicando esses números aí, né, vocês vão ver que a economia vai ficando realmente interessante. Né? E atividades, ações relativamente simples. Né? Bom, situação no campus da saúde, né, lá no centro da cidade, da escola de medicina, né, a enfermagem, mesma coisa. Né? Mesmo tipo de ação, né, substituição de luminárias, lá no caso luminárias de potência muito alta, né, de área de estacionamento, área externa. Né? A gente vê lá uma economia também de cerca de R$1.600 por mês. Né? Lá em Montes Claros, o problema é mais básico. Né? A gente tem um problema que a rede interna de distribuição de energia é da UFMG, né? É uma rede em média tensão, né? 13.800 volts, nós não temos pessoal treinado para fazer isso. Né? E, com isso, a primeira coisa a fazer lá, realmente, é negociar a transferência dessa rede para a CEMIG. Né? A partir daí, a gente pode pensar em algumas ações mais avançadas, né? Considerando que a gente teria uma rede, né, com adequado grau de segurança necessário. Uma iniciativa local, né, muito parecida, né, com a tomada aqui no campus da UFMG também, foi a constituição de uma comissão permanente, né, para lidar com esses assuntos ligados à água e energia. Bom, muitas coisas, né, vocês estão vendo listados aqui, muitas ações de comunicação, né, visando a conscientização do público. Né? Uma ação muito interessante é a etiquetagem dos edifícios, né? Ou seja, esse é um processo que não é muito conhecido no Brasil ainda, talvez, mas em ambientes corporativos, né, o pessoal busca isso com muita avidez, ou seja, é um selo de eficiência energética, não um selo de uso inteligente de energia e água por parte de um edifício. Né? Então, existe uma série de processos e critérios para se fazer isso, né? Profissionais treinados para esse tipo de etiquetagem. Né? Mas, enfim, né? Aí você tem uma avaliação e essa avaliação te dá um selo parecido com aquele selo que a gente tem lá na geladeira. Né? Você olha no eletrodoméstico hoje, como a geladeira, por exemplo, tem lá, né, o consumo, né, caracterização daquele item em termos de consumo de energia. Né? Nível A, nota A, B, C, D, ou seja, a mesma coisa é feita para os prédios.
É óbvio que nós temos que buscar, né, como já foi falado aqui várias vezes, nós estamos gastando, né, dinheiro do cidadão brasileiro, né, dinheiro do contribuinte, a gente tem que buscar a etiquetagem nos nossos edifícios, né, nota A em todos eles, né, trabalhar nesse sentido. Muito bem. Além disso, né, algumas outras iniciativas, como, né, estimular a população, né, da universidade, né, os estudantes, a se envolverem com isso, seja em nível de trabalhos, né, técnicos científicos, né, propondo soluções, né, como também, né, enfim, né, atividades diversas de informação, mobilização da comunidade junto a esse problema, né, ou seja, sermos inteligentes no uso da energia elétrica. Tá? A partir daí, né, a partir dessas ações, o que nos resta fazer, né, as alternativas que nós ainda temos, né, para colocar em prática, passam pela geração de energia. Né? Como eu falei antes, né, o que a gente pode fazer, né, um cenário geográfico, né, em que nós estamos. Né? Bom, essa aqui eu acho que vem à mente de todo mundo. Né? Em áreas urbanas é muito fácil instalar geração fotovoltaica. Né? A gente basicamente pensa naquela ideia, vou colocar painéis no telhado do meu prédio, está tudo resolvido. Né? Realmente é uma alternativa muito interessante, ela não envolve o uso de nenhum combustível, não tem nenhum consumível, né? Uma vez colocada a instalação fotovoltaica em operação, ela vai gerar energia elétrica, né, com o mínimo de intervenção necessário, né, a não ser a questão da limpeza, né, que afetaria o rendimento dos painéis, né, mas ela sofre de um mal que é inerente à tecnologia, né, que o pessoal chama, genericamente fala disso como sendo baixa eficiência, né, não é baixa eficiência. Ela exige muita área, né, para gerar uma potência elétrica relativamente baixa. Né? Aqui eu coloquei o número para vocês do que a gente tem de melhor de painéis fotovoltaicos no mercado, né? Cerca de 170 watts por metro quadrado de área. Né? Então, você pega um painel solar de 1 metro por 1 metro, né, com sol a pino, né, ele vai te entregar cerca de 170 watts de potência elétrica. Né? Só para a gente ter uma ideia do que significa isso, o chuveiro que a gente tem na nossa casa é uma carga pesada, é das maiores cargas que a gente tem na nossa casa, mas o chuveiro no modo verão, ele consome 1.500 watts. Né? Então, só para suprir potência para um chuveiro, né, no modo verão, a gente precisaria de cerca de 10 painéis, ou seja, 10 metros quadrados de área, né, com painéis colocados ali para disponibilizar essa energia. Né? Vocês viram lá atrás o consumo de energia aqui do campus, né? 2.350 megawatt-hora ano, ou seja, para a gente chegar nesses números, né, a gente precisa de muitos e muitos e muitos quilômetros quadrados de cobertos com painéis fotovoltaicos. Né? A gente tem bastante área de telhado aqui no campus, mas nem todos os telhados são viáveis, no seguinte sentido. Alguns telhados podem receber diretamente o painel fotovoltaico sobre ele sem nenhum problema, outros não. O telhado precisa ser retirado, uma obra civil precisa ser feita para que o painel possa ser colocado. Então, isso eleva o custo da instalação, compromete a viabilidade. Né? Um outro problema que a gente tem aqui é durabilidade. Né? Esses sistemas, os painéis, né, os fabricantes alegam duração de cerca de 20 anos, os inversores, que representam cerca de 1/3 do custo da instalação, têm uma vida útil menor. Né? Então, ou seja, pensando a longo prazo, isso precisa ser colocado na equação também. Né? A manutenção é relativamente simples, basicamente, é a limpeza dos painéis periódica, né? Pode não ser tão simples assim, uma vez que os painéis estão no telhado, mas, enfim, né? Nesse sentido, já temos uma iniciativa acontecendo na UFMG, né? Temos uma usina, duas pequenas usinas fotovoltaicas já instaladas, uma na Escola de Engenharia, né? 37 kW pico, cerca de 170 painéis, ocupa uma área de mais ou menos 400 metros quadrados de telhado, né? E uma instalada num prédio da Escola de Medicina, supra energia para a biblioteca, né? De 50 kW pico. Aqui na área do campus, né, e a integração dessa geração ao projeto Oasis foi discutida na época, né, nós temos a usina do Mineirão. Né? É uma usina de cerca de 1.500 kW pico. Né? É uma usina
de porte bastante interessante, né, que nos ajudaria bastante caso a gente pudesse integrá-la, né, ao campus da universidade e fazer uso dessa energia, né. Para a CEMIG, essa energia enfim, né, é ridiculamente pequena. Bom, eu passei aqui rápido, essa usina que está no teto da Escola de Engenharia, como eu falei, 168 painéis, né, tem aqui os dados dela, ela foi adquirida foi montada dentro de um programa de P&D com a ANEEL, com o intuito de se constituir num laboratório de estudos. Mas, efetivamente, ela está ligada na rede produzindo energia elétrica que está sendo utilizada pela universidade. A gente tem aqui umas fotos, né, da área de painéis, nós estamos realmente sobre o topo, no teto ali da Escola de Engenharia. É necessário um equipamento, né, para ligar os painéis fotovoltaicos na rede elétrica, como eu falei, que é o que a gente chama de inversor, né, análogo ao seu carregador do celular, né? A gente não conecta o celular direto na tomada da parede sem o uso de um equipamentozinho, né, no meio do caminho. Aqui é a mesma coisa, né? O princípio é o mesmo, né? Um elemento que vai nos permitir fazer essa conexão. Sempre que a gente fala de estação fotovoltaica, a gente fala de estação solarimétrica, ou seja, a gente mede o que existe de sol, temperatura, umidade, né, para aferir se a nossa usina está tendo bom desempenho ou não, tá? Então, a gente tem, né, essa é a primeira estação que a gente comprou, a gente tem uma segunda estação hoje instalada lá. Bom, a usina no campus da saúde, a usina um pouco maior, ela foi adquirida, né, e instalada dentro de um programa de eficiência energética, né, PEE, junto à CEMIG. Ou seja, esses programas de eficiência energética eles não são próprios da CEMIG, eles são próprios de todas as concessionárias de energia, né? Então, caso exista alguma universidade que ainda não está se beneficiando desse recurso, né, cerca de 0,5% do faturamento líquido da empresa anual, tem que ser investido no programa de eficientização energética, né, o outro 0,5% no programa de P&D. Né? Então, são projetos basicamente de compra e instalação de equipamentos, né, que têm que se mostrar viáveis economicamente. Bom, esse é o prédio da Biblioteca da Escola de Engenharia, que é uma foto, né, do prédio enquanto a usina fotovoltaica da medicina ainda estava sendo instalada. Bom, então essa é uma alternativa, né, já estamos fazendo uso dessa alternativa. As microturbinas a gás é que são a novidade, né? Faz uso de um combustível, né, fóssil, não renovável, que é o gás natural. A combustão do gás é mais limpa, né, do que de outros combustíveis, mas, enfim, continua sendo um combustível fóssil, né? Ela fica mais viável, né, à medida que na região onde você pretende instalar a microturbina, você já tem a disponibilidade de gás natural, né, que, para nossa felicidade, é o caso não só da nossa cidade, como da área aqui do campus da Pampulha, né? Esses sistemas, né, desde que usado o calor e a energia elétrica gerada, eles têm eficiência muito alta, né? Essa eficiência pode atingir 90%, ou seja, de toda a energia liberada pelo gás, né, no processo de combustão, cerca de 90% até 90% dessa energia pode ser aproveitada. Tá? 90% é o número típico? Não, o número típico seria mais para 85%. De qualquer forma, né, é um rendimento muito bom. A potência específica, né, tanto do ponto de vista do volume quanto do peso da microturbina, ela é bastante elevada, né? As turbinas que nós estamos instalando aqui no campus, elas produzem 65 kW, né, 24/7, né, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e elas ocupam um footprint, né, ou seja, a área de piso que elas ocupam é 1,5 m², né? E elas têm cerca de 1,90 m de altura. É muito parecido com uma geladeira grandona, tá certo? Não é muito maior do que isso, ou seja, isso viabiliza, né, a instalação em praticamente qualquer lugar, né? E elas podem, inclusive, ser instaladas em ambiente fechado ou colocadas, expostas, né, aos elementos, né, instalação externa, né? A manutenção, ela envolve tipicamente um dia de parada por ano, né? É uma coisa que preocupa muitas pessoas, né? Pô, uma turbina dentro aqui do auditório, todo mundo vai ficar surdo, né? Na realidade,
todo o tratamento térmico, né, é feito no equipamento que é vendido, né, e a pressão sonora, né, é semelhante àquela que a gente tem com um aspirador de pó. Tá certo? Então, obviamente, talvez ficar o tempo todo, o dia inteiro, né, com aquele ruído no ouvido, talvez não seja agradável ou saudável, né, embora, do ponto de vista de saúde do trabalho, o nível de pressão sonora é bem maior do que esse, é cerca de 85 dB. Mas, de qualquer forma, ou seja, é um ruído muito baixo, né? Ou seja, a solução é uma solução boa. Essas unidades, né, as microturbinas a gás, elas são um equipamento relativamente novo, né? Mas muitas unidades estão instaladas, né, num número grande de países diferentes, e a gente não tem conhecimento desse tipo de instalação no estado de Minas Gerais, né? Mas o fabricante, né, nos informa que tem cerca de 60 unidades aqui já instaladas e funcionando no Brasil, algumas há mais de 10 anos, né? Muito bem. Microturbinas a gás vêm sendo utilizadas em ambiente acadêmico, né? Então, tem uma escola aqui em Nova Jersey, outra na Califórnia, né? E, né, uma situação aqui bastante interessante, né? Hospitais, né, me parece, todos eles têm caldeiras, né? Precisa muito para limpeza, né, e outras aplicações, né? Esse hospital na Alemanha, ele usa uma turbina a gás, é essa instalação que eu coloquei aqui, exatamente igual a que a gente está adquirindo aqui para a universidade, nós estamos adquirindo duas, e esse hospital está suprindo 30% da sua demanda de energia elétrica com uma única turbina, né? Então, ou seja, ainda que a gente não tenha outras cargas térmicas, né, para fazer o uso, né, combinado do calor e da energia elétrica produzida, certamente no hospital universitário a gente vai ter uma situação favorável ao uso das microturbinas a gás, né? Aqui é o exemplo de uma instalação externa. Muito bem. Onde que a gente estudou a aplicação desses sistemas na UFMG, né? O local onde essa instalação está avançando, né? Devemos ter isso pronto até o final de 2019, né? Com um pouco de sorte, no centro de treinamento esportivo, né? Que fica fora, né, dessa área onde nós estamos, né? A gente tem que atravessar uma rua para chegar lá, né, numa área que a gente conhecia antigamente como Centro Esportivo Universitário, né, o CEL, né? No centro esportivo, né, vão ser colocadas duas turbinas de 65 kW, combinando, né, o calor com a potência elétrica, né? O calor, lá no caso, ele é utilizado para aquecer essa piscina, né, que é apontado como uma das melhores piscinas que nós temos aí, né, no Brasil, na América Latina, para o treinamento de atletas, né? Foi o centro de treinamento esportivo, inclusive, foi construído na época das Olimpíadas, né, e foi utilizado pela equipe da Inglaterra naquela competição. Muito bem. Benefício total. Isso aqui é o lucro líquido, calculado pela CEMIG, que vai fazer o investimento. R$ 440 mil por ano. Tá certo? Ou seja, aqui já está contabilizado, inclusive, o consumo de gás pela microturbina. Hoje o gás é queimado num queimador, né? E para produzir o calor que é utilizado para o aquecimento da usina, né? No futuro próximo, esse mesmo gás será utilizado para produzir energia elétrica e o calor consumido pela usina, né? Energia gerada por ano, cerca de 1.000 megawatt-hora, o investimento é de cerca de R$ 2.600.000, e esse dinheiro vem do Programa de Eficientização Energética da CEMIG, né? Essa instalação, ela se qualifica como cogeração qualificada, por a gente estar usando toda a energia elétrica, né, e todo o calor produzido pelo processo. Né, uma outra situação que foi estudada e parcialmente está sendo implementada agora é a situação da Escola de Engenharia, né? Foram, né, especificadas também duas turbinas de 65 kW, com ciclo combinado, né, de calor e energia elétrica, sendo que lá o calor seria utilizado para fazer funcionar o sistema de ar-condicionado central, que é o maior do campus, né, até então.
em substituição, obviamente, né, ao sistema de ar-condicionado elétrico que existe hoje. Muito bem, o benefício lá é maior, é uma unidade bem maior, né? Benefício total estimado de R$1 milhão por ano, tá? Vindo tanto da redução do consumo de energia elétrica, da energia elétrica gerada, quanto da redução de consumo a partir da eficientização do prédio, né, que é uma coisa que vai junto no pacote, né, ou seja, quando a gente coloca geração ou cogeração qualificada ou fontes renováveis num prédio via o programa PEE, junto do pacote vem a substituição, por exemplo, de todas as lâmpadas por lâmpadas de LED. Né. Em termos de energia, são 2.000 megawatt-hora ano, bastante energia, é o dobro, né, instalação 2 vezes maior do que a do CTE, né, e investimento também da ordem do dobro. Tá certo? Nesse momento, por restrição, né, orçamentária da CEMIG, a gente está colocando a parte de redução de consumo, né, a eficientização do prédio está sendo feita, posteriormente serão instaladas as turbinas. Muito bem. A armazenagem de energia elétrica, né, como eu mencionei antes, tudo isso está dentro lá do nosso projeto Oasis. Né? Então, estamos começando a gerar energia em níveis razoáveis, né, por meios recursos próprios dentro do campus. Né? E aí entra a questão da armazenagem. A gente falou lá atrás, era um item importante. Como que isso afeta a gente? Ora, vamos pegar o caso do CTE. Né? As turbinas lá vão produzir cerca de 1.000 megawatts ano. Isso vai trazer para nós uma economia de R$440 mil ano projetada. Né? Pois bem, no horário que a gente chama de horário de ponta, né? Acredito que vocês estão familiarizados com esse conceito, que vai de 18 às 21 horas, é um período de 3 horas. A energia elétrica fica mais cara. Tá? Se a gente, né, pegar a tarifa verde, né, uma das formas de tarifação, né, um grande consumidor como nós aqui, a gente vai enquadrar, né, naquele que a gente chama tarifa verde ou tarifa azul, ou seja, tem vantagens e desvantagens, dependendo do perfil, mas se a gente pegar a tarifa verde, nesse horário, a energia fica 4,8 vezes mais cara, quase 5 vezes mais cara. Né? Por quê? Porque o que a concessionária de energia vê é isso aqui, ó, ao longo do dia. Né? Então, o dia começa, né, o consumo baixo, né? Aí, por volta do meio-dia, ali tem um pico da hora do almoço, né? Baixa de novo, e aí, no final do dia, as pessoas voltam para casa, as luzes começam a se acender, televisão, chuveiro, né? O consumo explode. Por que isso é ruim para a concessionária? Porque ela tem que projetar todo o sistema dela para atender esse período de 3 horas, e não o período de 21 horas restante. Então, isso onera o serviço que eles nos prestam, né, de levar a energia até as nossas casas. Então, a energia elétrica aqui é mais cara para incentivar o consumidor, né, a pisar no freio, realmente. Né? Então, pensa bem, nós temos atividades nesse horário, tá certo? Nós não podemos, né, apagar as luzes e tal. Vocês já devem ter vivido isso. Muitas vezes, no supermercado, quando chega às 6 horas da tarde, ele apaga. Passa uns segundos, volta. O que está acontecendo? Eles estão, né, desligando o supermercado da rede da CEMIG e ligando geradores próprios. Normalmente é diesel, né, para não pagar esse custo da energia. Por quê? Porque tem que ficar as luzes todas acesas, os freezers todos ligados e vai por aí afora. Né, e esse consumo é muito mais caro. Né, a energia elétrica consumida nesse momento é muito mais cara. Então, o que vocês acham da gente pegar a nossa energia gerada? A gente não pode comprar energia da CEMIG e armazenar. Né? Vamos pegar a nossa energia gerada, guardá-la em baterias e usá-la nessa hora em que a energia é mais cara. Né? Ou seja, suprir o máximo que a gente conseguir de toda a potência instalada, tá certo, no momento em que a energia é mais cara. Né? Fazendo isso, o benefício nosso, tá certo, aumenta muito. Né? Toda a questão de viabilidade econômica, tempo de payback, etc. e tal, é tudo muito reduzido. Né? A gente já está iniciando conversas com a CEMIG nesse sentido. Né? Uma vez demonstrado os ganhos das turbinas no CTE, né, a gente parte para um programa
né, de mais eficiência energética, né, vamos chamar assim, com o uso de armazenagem de energia. Muito bem. Então, resumindo, nesse quadro que eu estou mostrando para vocês agora, resumo isso tudo que foi falado, né? Então, projeto parcial na Escola de Engenharia, né, vai economizar para nós aí cerca de R$ 182 mil por ano, as turbinas do CTE, cerca de R$ 450 mil por ano, ações, né, normais que estão sendo, vamos dizer assim, aceleradas, né, mas ações normais que já vinham acontecendo na UFMG, de eficientização energética, mais 360 mil aqui, então nós já estamos chegando perto de 1 milhão por ano, né? De redução da despesa com demanda, né, em função de renegociação de contratos, mais 300 mil, né, a eficientização energética de outras unidades, já em andamento, mais 384 mil, e aí a gente bate aqui em cerca de R$ 1 milhão e 700 mil a menos, né, de conta de energia elétrica a ser paga por ano. Né? Uma outra frente na qual a gente vem trabalhando também é a questão de despesas com água, né? Então, tem atividades também que envolvem ou não o uso de alguma tecnologia, mas vai lá, ou seja, a utilização dos nossos poços, né, próprios, né? Ou seja, captação de água subterrânea aqui mesmo no campus, para fins de irrigação. Economia bastante significativa, R$ 358 mil por ano, né? Continuidade de manutenção das instalações, para não perder dinheiro com vazamento, né? Então, a gente chegou aí a um número na faixa de R$ 500 mil por ano, né? Então, ou seja, com algum trabalho, né, a gente consegue economizar cerca de 500 mil com água, cerca de 1 milhão e 700 com energia elétrica, tá certo? O que ultrapassa 10% da nossa despesa com esses dois itens. Tá certo? Vocês lembram lá, nossa meta é 20%. A 20% nós vamos ter que agregar mais geração, né, que é o que deve vir com o tempo, né, e armazenagem de energia elétrica. Muito bem. Fechando então essa apresentação, né, vários das ações necessárias aqui, né, se constituem no uso de algum tipo de tecnologia, tá? Seja para redução de consumo, né, sensor de presença que chega, né, para acender e apagar a luz nos corredores, né, evitar vazamentos, etc. e tal, né. Tem as ações, né, junto à comunidade também, e, obviamente, né, tudo isso feito, né, tudo isso orquestrado pela administração central da universidade. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Obrigado. Boa tarde, professor. Eu sou Jorge Melo, da Federal do Rio Grande do Norte. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que vocês vêm realizando aqui. Eu tinha algumas pequenas questões. Por favor. A primeira, quando você falou em microrede, isso está fora da CEMIG? Não. Ou é integrada essa geração, está integrada? As unidades, né? Essa é uma primeira pergunta. Uhum. A segunda é com relação a... Você colocou aí as economias do ponto de vista da geração. Se você já tem números sobre a campanha educativa, a redução do consumo, extrageração. Ok. Bom, com relação à sua primeira pergunta, o sistema da mini-rede, ele funciona em modo normal, conectado à rede de energia elétrica. Tá? O que existe é a possibilidade da gente, né, no caso de uma eventual falha aqui, né,
uma chuva, né, raio, um acidente, se essa conexão for cortada, né, pela CEMIG, né, nós temos a possibilidade de continuar funcionando a partir dos nossos geradores e armazenadores. É igualzinho o seu no-break, só que numa escala maior. Tá? E, obviamente, bem mais complicado, né? Fácil de falar, mas difícil de fazer. Mas, enfim, a mini-rede, ela é isso, né? Então, a gente aproveita localmente toda a nossa capacidade de geração, né, comprando da CEMIG a diferença. Tá? Então, é assim que funciona. Bom, com relação à sua segunda pergunta, né? Isso não é fácil quantificar, não. Tá? Porque você faz uma campanha, aí você observa uma redução no consumo, que depois volta a subir. E, ao mesmo tempo, você está fazendo substituição de lâmpadas de fluorescente por LED, que dá uma diferença de consumo muito significativa. Tá certo? Ou seja, o quanto da redução de consumo veio da conscientização da população? Difícil dizer. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Hoje, quando a gente faz uma campanha, a gente não está sozinho, né? Ou seja, o problema do uso inteligente da energia, ele está na televisão, ele está nos jornais, ele está nas revistas, ou seja, está todo mundo falando disso. É uma preocupação que todo mundo tem hoje, né? Mas, ainda assim, a gente vê que tem pontos que ficam a desejar, né? Algumas, né, pontos de iluminação externos que ficam acesos durante o dia, ninguém se lembra de ir lá e desligar, né, apagar. E é para isso que a gente quer chamar a atenção da população, né, do campus, eu digo, né? Mas é uma medida muito interessante, porque, inclusive, o estudante, né, nós mesmos, acabamos levando isso para nossas casas, né? A gente tem uma mudança de hábito. Desde que, né, a turma me chamou aqui para ajudar nesse trabalho, eu passei a prestar atenção e comecei a apagar as luzes dos corredores ali da escola de engenharia, né? Então, é um exercício diário mesmo, né, que eu acho que no longo prazo vai prover um benefício que não é só para a universidade, né, é para a sociedade como um todo. Bom, posso caminhar outra? Professor, aqui. Sim. Está na frente? Porque lá. Onde está o microfone ali? Obrigado. Brilhante apresentação, foi realmente muito ilustrativo, né, com as ações da UFMG. Eu tenho duas dúvidas. Uhum. Como é que é o suprimento de gás aqui para as turbinas na UFMG? É José Alberto, da Universidade Federal de Itajubá, né? Uhum. Você tem a facilidade de acesso ao gás, né, para essas turbinas. Uhum. E se, no caso, eu vi lá numa das linhazinhas lá do fornecimento da parte de água, uhum, se vocês conseguiram medidores já com uma certa tecnologia embarcada para transmissão dessas informações por rede, para não ter que ser um processo manual, que estou com dificuldade de comprar isso. Isso, ok. Então, a questão do gás. No caso do CTE, a rede de gás já está disponível lá, tá? Porque o gás já é utilizado para fazer o aquecimento da piscina. Então, é tirar o queimador e colocar as microturbinas, né, vamos dizer assim, no mesmo bico do gás. Tá? No caso aqui das outras instalações aqui desse lado do campus, né, a gente tem uma rede de gás que passa debaixo de uma rua que divide o campus da UFMG do Colégio Militar. Né? Tem uma rua ali, debaixo daquela rua perimetral, Avenida Perimetral, eu acho, tem uma rede de gás da Gasmig. Tá? Então, ou seja, as distâncias a serem vencidas são muito pequenas. Né? Consultando a Gasmig sobre, né, as dificuldades, né, de se trazer o gás aqui para dentro, eles nos disseram o seguinte: se vocês forem consumir, a gente liga o gás lá para vocês. Tá? Então, a disponibilidade do gás, ou seja, tendo em vista que a rede já passa aqui ao lado do campus, né? Então, ela realmente não é um dificultador enorme, né? Com relação aos medidores, eles estão nas nossas listas de compras. Tá? Eles ainda não temos ainda medidores instalados, né, para a disponibilização dos dados via rede, mas eles, enfim, né, a aquisição desse material está prevista. Né? Professor Braz? Sim. Aqui. Tudo bem. Sou o professor Robson, da Universidade Federal de Goiás, estou na Pró-Reitoria de Administração e Finanças.
assumi o ano passado. Me chama muito a atenção o projeto, que a gente está lidando com algo parecido lá. Ótimo. E, de antemão, parabenizar pelo projeto, Obrigado. você, a UFMG, a equipe. Me pintou algumas dúvidas, Por favor. né, e algumas coisas me chamaram a atenção. Me permita fracionar as questões, Sim. de ouvir a resposta e depois fazer Continuar. outros. Pode Ok. ser? Pode. Primeiro, com relação à autonomia do sistema. O colega perguntou sobre se o sistema alimentava a CEMIG, pelo jeito não. Então, eu estou entendendo que alimentam as baterias e, se vocês não forem fornecidos de energia, o sistema aciona. Isso. É isso. E durante a noite, ele funciona sem o uso da CEMIG. Qual que é a autonomia do sistema? Deixa eu te explicar como é que é isso aqui. Na realidade, a mini-rede, ela não está sendo planejada com o intuito de suprir, né, toda a energia consumida no campo, inclusive quando a CEMIG não estiver lá. Talvez a gente até chegue a ter esse porte, mas não precisa, tá certo? Então, ou seja, do ponto de vista de armazenagem, o sistema prevê o suprimento de cargas críticas. Então, por exemplo, faltou energia durante a noite. Então, nós vamos acionar a iluminação pública. Tá? Alguns laboratórios, onde estão rodando experimentos que tem que ficar, né, durante dias, sem serem interrompidos. Tá certo? Então, algumas cargas críticas vão ser mantidas, mas não tem necessidade, ou seja, o resto, vamos dizer assim, o campus inteiro não é crítico. Né? Então, e é caro, né? Ou seja, essa armazenagem de energia é bastante cara. Ou seja, nesses moldes que nós estamos falando aqui, ou seja, se eu não me engano, o sistema baseado em vanádio, a gente teria energia aí para suprir o campus durante cerca de 1 hora, tá certo? O sistema desse é caríssimo, tá certo? São, sei lá, acima de 10 milhões de reais, 15 milhões de reais. Né? Grande, ocupa volume. Então, ou seja, não é a melhor forma de planejar. Nós não temos necessidade de manter o campus todo ligado. A gente precisa manter aquilo que demanda segurança, né? E aquelas instalações onde realmente estão rodando, talvez, né, experimentos científicos que realmente carecem de uma atenção especial. Tá? Bom, esse é um ponto. O sistema... Quando a gente gera a nossa energia, é muito importante a gente entender o que é possível fazer de acordo com a lei. A gente não pode sair por aí gerando energia à torta e direita, não. Tá? Nessa forma de geração que nós estamos falando aqui, que é autorizada por lei, nós podemos gerar energia desde que a gente a consuma. Então, eu posso reduzir o meu consumo de energia, mas eu não posso, né, virar uma usina geradora de energia no sistema da CEMIG. Tá? Então, ou seja, a luz, né, seguindo o exemplo daquelas universidades que eu citei, na Universidade de San Diego, por exemplo, a gente pode atingir 95% de autonomia. Mas toda a energia que eu gero, eu mesmo consumo. Tá? E a mesma coisa se dá com as baterias. Nós não podemos... a energia da CEMIG é barata de madrugada, então de madrugada eu vou carregar a bateria. A energia é cara no horário de ponta, então no horário de ponta eu quero vender a energia da CEMIG que eu armazenei na minha bateria de volta. Isso não pode, isso é proibido por lei. Tá certo? A gente só pode armazenar a energia que a gente gera com as nossas fontes. Tá? Então, à medida em que você se torna um produtor independente de energia, você passa a ser monitorado. Se você está respeitando a regra do balanço de energia. Você está guardando energia toda. De onde está vindo? Da minha microturbina. Aí eles vão lá e medem. Não, tem muito mais energia aqui do que a microturbina produziu no período. Você está roubando a energia da CEMIG. Então não pode fazer isso. Tá? Então todo esse sistema é dimensionado dessa forma. Então, ou seja, o nosso objetivo, volto a dizer, não é vender energia para a CEMIG. Né? Nosso objetivo é deixar de pagar a conta para a CEMIG. Né? Reduzir bastante a nossa conta, se possível, né? Naqueles níveis lá de 95%. Eu entendi. Então, assim, nós temos trabalhado um projeto semelhante lá e a ideia é que o excedente produzido seja repassado à distribuidora e ele não corresponde a mais do que a gente precisa, né? Isso. Mas é porque a gente não tem não prevê as baterias, então isso é repassado a... Isso, vira crédito para você, no caso. Para nós.
o sistema também vai trabalhar nesse sentido, né, como crédito. E uma pergunta, eu acho que você já me respondeu, é o fato da gente ter alguma definição legal que nos impede de carregar baterias para uso próprio. Eu não posso fazer a previsão de carregar baterias durante o dia para utilizar para a instituição à noite. Não pode. Se a energia for da CEMIG, você não pode fazer isso. Você só pode armazenar... Obviamente, nós não estamos falando aqui da bateria do nosso celular, né? Ou seja, nesses níveis, você não pode armazenar energia que você não gerou. Tá? Tem que ser geração própria. E uma última pergunta. Provavelmente vocês tenham feito o levantamento de onde o consumo é mais crítico. E eu acho que, de uma forma geral, gira em torno dos ar-condicionados. Os nossos aparelhos de ar-condicionado, eles nos consomem muita energia. Ar-condicionado e iluminação, pela quantidade de pontos, né, de iluminação que a gente tem. Pensaram algum caminho nesse sentido também? Eu pergunto isso porque em Goiás também a gente tem se preocupado com isso, e nós conseguimos a economia em um prédio de aulas com 30 salas de aula, uma economia em torno de R$200 mil no ano, com um investimento de R$150 mil. Vocês pensaram alguma coisa nesse sentido? Pois é. Como é que está? Aqui, o que nós estamos... duas frentes, né? A primeira delas é essa, ou seja, que eu tinha mencionado. A gente aproveita a possibilidade, né, de usar o calor de microturbinas para gerar o frio, né? Então, nos prédios que tem ar-condicionado central, a gente pode substituir, né, o equipamento, né, que esfria a água, né, que circula, né, que chama chiller, né? Então, substituir os chillers elétricos, né, que usam motor elétrico no ciclo de compressão, pelo calor gerado na microturbina combinado a um chiller de absorção. Então, quando a gente faz essa alteração, a gente ganha de graça energia elétrica sendo gerada, né? Uma instalação que antes só consumia, agora consome e gera, né? Acho que vale a pena mencionar aqui também, que isso pode estar preocupando alguns de vocês, é que o gás natural, quando é utilizado apenas para gerar calor, como é o caso da nossa piscina lá do CTE, ele custa, se eu não me engano, R$ 2,30 o metro cúbico. Quando você usa o gás para ciclos combinados, tá? Ou seja, você vai gerar energia elétrica e calor, obviamente você está usando todo o calor e toda a energia elétrica, né? O preço do gás cai para R$ 1,50 o metro cúbico. Tá? Então, ou seja, você vai produzir o mesmo calor que antes, pagando mais barato pelo gás, e de quebra você tem um montão de energia elétrica para você usar para as outras cargas. Então, ou seja, com cargas térmicas grandes, vale a pena usar a microturbina, né? Aparelhos de ar-condicionados individuais, não tem jeito de fazer isso, né? Então, ou seja, o modelo com o qual a gente está trabalhando é de limitar o horário de uso, né? Então, não ligar antes do que tantas horas, não continuar funcionando depois de tantas horas, mais ou menos isso. Boa tarde. Agradecer a sua apresentação. Achei Obrigado. Muito interessante. Obrigado. E, ao mesmo tempo, ela estimula as universidades a pensarem de forma diferente, né? Tendo em vista esse cenário de escassez orçamentária, a gente não pode simplesmente continuar aumentando as nossas contas de energia, que é o que tem acontecido em energia e água, né? Eu queria algumas informações, se você puder me dá-las, né? Sim. Esse projeto é estimado em 26 milhões. Eu queria saber quantos anos, né, está previsto, se tem recurso da universidade também, ou basicamente de fundos, né, conforme eu entendi que era. Queria saber a razão, investimento, equipamento e custeio nesses 26 milhões, quanto que está previsto para aquisição de equipamentos, quanto que é de bolsas, etc., etc. Queria saber também se tem investimento na área de conforto térmico, por exemplo, para minimização de uso de aparelhos de ar-condicionado, mexer na estrutura, cortinas verdes, etc., se tem alguma previsão nesse sentido. E a participação de estudantes de graduação e pós está prevista por meio de bolsas ou não? Ok. Então, esses são esse conjunto de perguntas. Tá. Muito obrigada. Tá, nada. Vamos começar, então, né? Basicamente, a senhora está com dúvida do projeto, né, da OASI-UFMG. Esse projeto, né, na forma como ele foi originalmente montado,
né, que previa comprar tudo junto, ele era um projeto de 4 anos. Tá? Toda a instalação seria montada em 2 anos. Então, ou seja, o custo principal do projeto, né, que envolve todos esses equipamentos e a sua instalação, o gasto seria feito nos primeiros 2 anos do projeto. O custo dos equipamentos, dentro desses 26 milhões, aí, se eu não me engano, ele aproxima os 20 milhões. Tá? Era seguramente aí, cerca de 60% do valor total do projeto, talvez 70% do valor total do projeto. Tem um custo de equipamentos e tem um custo também de serviços de terceiros, né? Empresas de engenharia que teriam que fazer muitas alterações aqui no campus, inclusive na rede elétrica da CEMIG. Tá? Aqui no campus a gente é suprido de energia por 3 linhas diferentes, né, que chegam aqui no campus. Tá? Essas linhas teriam que ser ligadas, mais ou menos na forma como está no desenho, aí, na forma de um anel, onde a gente penduraria também toda a nossa geração. Né? Cargas críticas, né, teriam que ser separadas, isso é serviço que tem que ser feito, né? E uma série de equipamentos de controle, né, e uso e medição de energia seriam instalados em várias unidades, várias áreas do campus, né, vários prédios. Muito bem. Então, esse projeto está hoje sendo executado em partes, tá certo? Como eu falei, esse projeto foi aprovado na CEMIG, mas em função de uma série de questões, né, que, vamos dizer assim, fogem ao aspecto técnico do projeto, né, voltou-se atrás. Né? Então, ou seja, fazer tudo de uma vez, não vamos fazer mais, vamos fazer devagarzinho. Tá? Então, ou seja, a primeira parte, né, do projeto é efetivamente colocar as fontes geradoras de energia. Né? A gente passar a ter nossa geração própria. Né? Então, a partir daí, a gente agrega o sistema de armazenagem. Então, vamos começar a gerar primeiro. A partir daí, a gente agrega a armazenagem. Com a geração e a armazenagem instalada, aí a gente constitui a mini-rede, que basicamente é uma forma de fazer a conexão elétrica entre essas coisas. Tá? Então, ou seja, o que era para fazer em 4 anos, agora, vamos dizer, está escalonado, talvez para ser executado em 10, né? e dividido em subprojetos. Tá? O projeto Oasis, ele tinha o envolvimento de vários professores da UFMG na sua estruturação, né? Inclusive, uma das facetas que ele tinha era realmente se constituir numa vitrine para a sociedade, né? Então, teríamos lá uma sala, né, para ser visitada por estudantes, pessoas, né, enfim, né, brasileiros que quisessem conhecer o projeto, né, com telão, tal, aquela coisa toda. Né? E previa também, né, mesmo na sua etapa de implantação, o envolvimento já de estudantes, né, de graduação e pós-graduação. Mas a riqueza desse sistema para a atividade de pesquisa, ela vem depois. Depois ele está montado. Tá certo? Aí é a hora de realmente pegar esse super laboratório, né, e começar a trabalhar sobre diversas questões. Por exemplo, uma questão interessante, as microturbinas a gás, elas não queimam só gás. Elas podem queimar outros tipos de combustível. Tá certo? Então, até mesmo isso, né, combustíveis, biocombustíveis, né, até isso o sistema atende, né, do ponto de vista de plataforma de pesquisa, coleta de dados, etc. E tal, né? Então, ou seja, é um negócio muito rico. Né? Ou seja, a gente deixa de usar os nossos prédios aqui, né, o nosso campus, como simplesmente na sua parte, vamos dizer assim, predial mesmo, né, e passa a encarar toda essa área como um grande laboratório. Né? O potencial para isso é muito grande. Né? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa que o senhor mencionou. Conforto térmico. Pois é, aí eu volto no que eu tinha comentado com o nosso colega aqui de Goiás. Né? Esse problema, ele foi abordado, né, do ponto de vista de redução de custo de energia. Nas medidas apontadas, né, para a administração da universidade, para serem incluídas na pauta, né, de decisões a serem tomadas daqui para frente, aí sim, aí entra toda essa preocupação com como devem ser as novas edificações do campus. Tá? Isso aqui é mais
um remédio, né, uma intervenção cirúrgica para resolver o problema, né? E, obviamente, baseado nisso, planejar o que fazer para o futuro. Manifestar até um problema, né, que a gente tem tido aqui, indo um pouquinho nessa linha. A impressão que eu tenho é que as construções mais antigas da UFMG, elas foram projetadas para não usar ar-condicionado, pelo menos na maioria das instalações. É lógico, tem laboratórios, etc., que precisam. Porque o nível de temperatura em Belo Horizonte, o perfil de temperatura em Belo Horizonte, mais antigamente, não exigia esse tipo de coisa. A partir, penso eu, das construções feitas no ano 2000, essa preocupação passou a surgir, mas a arquitetura começou a planejar os prédios de tal maneira que também não se necessitasse de aparelhos de ar-condicionado. Como? Colocando face não sei o quê, sol para cá, ventilação, imaginando que isso não seria necessário. Pois bem, mais recentemente, agora, esse perfil de temperatura se alterou bastante. Então, as edificações antigas, evidentemente, passaram a precisar mais de ar-condicionado, inclusive em gabinetes de professores, nas mais diversas salas, e essas que foram feitas a partir do ano 2000, aproximadamente, também passaram a precisar de ar-condicionado. Então, o problema se torna seríssimo, porque eu tenho, na Pró-Reitoria de Administração, aproximadamente 20% das solicitações recebidas referem-se a solicitações de projeto e instalação de aparelho de ar-condicionado. Ou seja, é uma situação, né, Brás, que se a gente não... Nós precisamos tomar alguma atitude, porque ela pode se tornar realmente sustentável. É claro que a nossa intenção é passar agora um manual de instruções para todo mundo. Olha, use o aparelho de tal horário até tal horário, por favor, desligue às 17 horas. Mas essa questão de conscientização é um pouco complicada. No início ela tem um efeito muito bom, depois esse efeito vai diminuindo e a gente tem que ficar sempre repetindo. É só essa explicação adicional. Mais uma perguntinha, tá? Que nós estamos no tempo. Rosal, Universidade Federal de Sergipe. Parabenizar o professor pela exposição. Obrigado. Tem umas questões de ordem técnica. Algumas universidades têm portes menores e, portanto, esse modelo ele se aplica melhor com essa complexidade para universidades de uma escala com uma dimensão territorial, inclusive, maior. Mas eu queria que o professor comentasse um pouco sobre duas questões de ordem técnica. Primeiro, a questão da entrada da energia. Se você tem uma subestação de alta tensão, de baixa tensão, como é que é isso aqui em Minas Gerais? E a outra questão que eu acho que interessa a todos é que a gente faz um estudo lá em Sergipe de memória de massa. A cada 15 minutos você tem exatamente qual registro de consumo que a gente tem com a distribuidora, no caso, a Energisa lá. Portanto, esse material a gente pode também passar para vocês. É um engenheiro que faz isso já há algum tempo, ele está licenciado agora, mas poderia, inclusive, passar as informações, porque é um trabalho minucioso que registra as operações que são feitas a cada 15 minutos e a gente tem um quadro real do consumo em todas as unidades do campus, onde a gente tem a intervenção para ser realizada. E só por fim, para comentar um pouquinho algumas observações, o financiamento é determinante. Se a gente não tiver financiamento, em função do custo, é muito alto, e, portanto, às vezes é mais interessante você ficar com o sistema tradicional. Aí as escolhas. E, por fim, eu só queria perguntar a você, o grupo geradores é uma alternativa? Pois é. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão sua, acho que eu até esqueci qual. A subestação, a entrada de energia. Aqui no campus a gente tem uma subestação, praticamente uma subestação em cada prédio. Recebemos energia em 13.800 volts, tá certo? As subestações abaixadoras são dentro dos prédios, né? São próprias de cada prédio, né? E aí faz a distribuição em baixa tensão. Então, o que significa que a gente tem, sei lá, dezenas de contas de energia elétrica diferentes, né? A gente tem medição, né? A boa medição do nosso consumo de energia, né? Sem isso a gente não teria como fazer, né, o nosso planejamento, né, as nossas negociações, né, de contratação de demanda,
né? E é isso que precisa ser feito, né? Ou seja, teve uma pessoa famosa aí, não me lembro quem, que disse que a gente só controla aquilo que a gente mede, né? Então, se você quer controlar o seu consumo de energia elétrica, você tem que saber e medir, né? Para saber o que está acontecendo, né? Qual mais questão? Pois é, o grupo gerador, ele vai funcionar, tá certo? Ou seja, você vai ligar o grupo gerador, ele vai produzir energia elétrica, mas o custo dessa energia é muito alto, tá certo? Talvez seja melhor, dependendo do perfil, né, de negociação que você tem, de contrato que você tem, talvez ele seja melhor do que pagar a energia do horário de ponta. Mas você provavelmente teria que acioná-lo no horário de ponta e só no horário de ponta. Tá? Você não pode deixar ele ligado produzindo energia, porque essa energia vai ser mais cara que a energia que você compra do seu concessionário. Não vale a pena. Talvez ele seja vantajoso no horário de ponta. Não, pois é, só como no break, aí sim. Né? Obviamente você vai usá-lo nas suas cargas críticas. Né? Mas ele não vai te ajudar. Eu acho que o ponto que eu preciso colocar aqui é isso. Se você tiver uma carga significativa, que precisa ficar ligada durante o horário de ponta, né? Aí talvez um grupo motogerador naquele prédio, tá certo? Ele te ajude com a sua despesa com energia elétrica. Mas, fora isso, é um uso como fonte ininterrupta de energia, né? Só para segurança mesmo. Obrigado.